Para ser dev sênior, você precisa ser bom de Elite Code? Essa pergunta é a que eu me faço todo ano, porque eu sou terrível em Elite Code, ruim mesmo, assim, tipo de só conseguir fazer exercícios nível fácil, mesmo assim tem alguns que eu não consigo. Eu já sou um dev com 8, quase 9 anos de carreira aí, e todo ano eu fico me perguntando isso, cara, será que o Elite Code é o que valida toda a minha carreira? Será que saber fazer código é o que valida, né? Então, a ideia era meio que bater um papo sobre isso. Eu imagino que vai ter mais gente aí, né, que tanto iniciante como pessoas mais experientes vão ter problema com Elite Code. Então, eu quis trazer um pouco dessa perspectiva aí de alguém que está no mercado e é ruim em Elite Code, né? Porque, querendo ou não, de tempos em tempos esse fantasma me aflige aí nas entrevistas, né? Ou quando eu quero passar em alguma vaga específica. Então, olhando assim pelo lado de entrevista, né? O que eu vejo muito? De cada 10 entrevistas que eu faço, 3, talvez 4 vão ter o Elite Code aí e a chance de eu passar é muito baixa. Então, eu meio que já aceitei que quando eu estou em busca de vaga, né, seja ela, principalmente de empresas que eu estou muito afim de entrar, e aí eu dou de cara com o Elite Code, eu fico meio na bad, né, tanto é que é uma das minhas metas aí para esse ano, é estudar um pouco mais firme o Elite Code, porque para mim eu vejo ele como estudar para o Enem para entrar numa faculdade que não tem nada a ver com o Enem, sabe? Tipo, é um conteúdo interessante, né? Eu não estou dizendo aqui que você não precisa saber os conceitos, por exemplo, você saber uma Big O Notation para você não fazer um loop carpado triplo dentro do seu código e ele não travar o seu processador é muito importante. Agora você saber resolver, né, inverter árvores binárias, coisas mais complexas, eu não sei muito bem se isso realmente tem um uso, sabe, no dia a dia, porque eu trabalho já há um bom tempo e eu não vejo esse código sendo feito nas codebases. Então, mas sim traz essa frustração, sabe? Você fazer um processo, você saber que você tem um fit legal com a vaga, né, em vários aspectos, mas ficar numa primeira fase por causa de um Elite Code. Então, é uma coisa que sempre é aquela feridinha, sabe? Tipo, ah, beleza, eu sou sênior, mas se a empresa mandar um Elite Code, eu vou ficar na primeira fase. Então, tipo, qual a impressão que isso passa, né? Qual a impressão de sênior que eles ficam? Então, tanto é que é por isso que eu pretendo esse ano começar a estudar isso, mesmo que eu não goste muito, mas eu sei que é necessário, né? Agora trazendo da perspectiva de quem, beleza, né, aceitei que eu sou ruim no Elite Code, mas é possível você estar no mercado sendo ruim, né, em Elite Code? Porque, né, eu sou dev há 8, 9 anos, já passei em algumas entrevistas, né, talvez uma dezena, um pouco mais aí, sem usar Elite Code. Então, o que eu percebo muito é isso, né, de cada 10 entrevistas que você faz, pode ser que você fique barrado em 3 ou 4 por causa do Elite Code, vão te mandar na primeira etapa, é realmente um filtro ali que eles fazem, né, tipo, empresas que tem muita aplicação, né, ou realmente tem um hiring manager, né, um cara lá, um gerente ou acima que curte muito esse tipo de desafio, o cara vai te testar com isso, mas beleza, tem 5 ou 6 outras que não vão fazer isso e aí eu quero compartilhar como que eu faço, né, para me manter ativo no mercado, né, por essa outra ótica. Então, o que eu vejo muito, né, é que vale a pena investir, coisas que fazem você passar em entrevistas. Cara, você ter uma boa oralidade, né, tanto no meu caso em inglês, porque eu, né, trabalho para gringa, mas seja em português ou em inglês, né, a gente pode até falar isso, né, proficiência no inglês, o que isso pode te ajudar nas vagas. Eu acho que ajuda muito, mais do que Elite Code, porque se você sabe explicar com confiança o tema que você está discutindo, né, no meu caso front-end, eu acho que as pessoas têm uma chance muito maior de acreditar em você, né, aquela questão de ser um bom vendedor, né, então se você consegue falar com confiança, você vai conseguir se vender melhor e as pessoas vão tender a acreditar mais no que você está falando. Eu acho que é muito legal você investir na oralidade. Outras coisas também, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia tem alguns, digamos assim, temas que orbitam as entrevistas, né? Então tem o Elite Code, tem a Code Interview, que é basicamente ver se você sabe codar mesmo ali o que você está se propondo, né? Aí front-end, beleza, então vamos fazer aqui alguma coisa em React, isso eu acho importante, você tem que manjar do assunto que você está aplicando, porque senão aí também não faz sentido, né? Você ser contratado sem, digamos assim, ir muito bem, pelo menos alguns dos aspectos que estão te testando. E outro que eu acho muito interessante é a questão dos design patterns, né, e arquitetura de software, porque, beleza, imagina que você tem um júnior lá que ele fez uma função toda zoada e tem um for dentro de um for dentro de um for, isso vai travar a aplicação e algum dev pleno ou sênior vai pegar e resolver isso. Só que quando você não sabe trabalhar com arquitetura dentro digamos assim, né, na merda do seu front-end, ou não sabe aplicar bem design patterns, você pode criar problemas muito mais chatos de resolver.
Imagina que você era o dev responsável de criar o setup de uma aplicação React e aí você criou um contexto que não faz sentido para aquela aplicação. Por exemplo, você criou vários contextos locais nos seus componentes, sendo que essa aplicação no final teria que gerir esses dados globalmente, né? Enviar dados através de páginas, conversar com esses dados. Imagina a refatoração que alguém chega lá depois e ter que pegar todo esse contexto local e levar isso para um contexto global entendeu? E ajustar tudo isso. Então, eu acho que sim, design patterns é uma outra conversa, é uma coisa que eu gosto de estudar e acho que faz sentido porque não é só sobre passar numa entrevista, tem a ver também com a qualidade do código que você vai entregar. Isso vai ser muito refletido também na sua etapa de code interview, né? Porque se você tem uma boa noção de separação de responsabilidades, de como arquitetar a fase inicial de um projeto de acordo com os pré-requisitos que o seu entrevistador vai dar, eu acho que isso tem um peso muito maior do que o Lead Code, pelo menos por front-end, né? Eu não posso falar por back-end, que eu nunca apliquei para uma vaga com back-end, né? Com foco em back-end, mas eu acho que é por isso que, digamos assim, das 3 entrevistas que eu faço no Lead Code, as outras 5, 6 que eu passo, é justamente por escrever um código limpo, um código que a pessoa vê ali que eu estou aplicando design patterns, né? Porque é o que eu falei, você tem que saber transplantar essas ideias. Muitos desses livros eles foram escritos em back-end, né? Para back-end, em Python, Java, mas o front-end tem sim aplicações. Por exemplo, eu quero te perguntar qual seria o design pattern que você aplica ali para resolver o problema de um front-end que tem múltiplas camadas de dados que vão precisar se conversar toda hora. Então, você saber dizer, beleza, eu preciso criar então um contexto global onde vai ter uma fonte da verdade, digamos assim, que é o contexto global, e por que ele é criado assim, por que ele é imutável, né? Outras, não é possível criar cópias dele, né, de outros lugares. Então, é isso, eu acho que o Lead Code é importante sim. Eu queria ser melhor nele, né? Talvez eu comece a estudar um pouco mais aí esse ano, é uma meta aí do começo de ano, mas eu queria deixar aqui também esse lado, sabe? Tipo, estude mais tanto os conceitos do framework que você está aplicando, como arquitetura de software, né? Saiba arquitetar um bom front-end, fazer um código que vai escalar bem, que não vai trazer dor de cabeça para a sua equipe inteira, né? Ao invés só do loop carpado ali que pode travar algumas pessoas. E é isso, fechou? Valeu!